Sejam bem-vindos ao Mais Experience. Hoje nós estamos com Bruno Zorzanelli. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite, Magda. Muito obrigado por estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho do que sei com vocês. Sim. Então, quem é Bruno Zorzanelli? É uma boa pergunta, tá, pessoal? Bruno Zorzanelli Bustamante. Sou natural de Linhares, tenho 42 anos, tenho família residente aqui em Linhares, familiares sempre foram de Linhares, os Zorzanelli Bustamante, muitas pessoas conhecem. Fiz formação... eu sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 4 anos e um menino de 9 anos. E sou cristão, católico, e sempre fui apaixonado pela minha família, sou apaixonado eternamente, e tenho uma outra paixão, que é a minha profissão como fisioterapeuta, a qual me formei na Universidade de Vila Velha, e tem uns 20 anos já de formado. Então, venho atuando nessa área de fisioterapia já há um bom tempo. Trabalhei com vários segmentos da fisioterapia, desde a parte traumato-ortopédica, neurológica, trabalhando com idoso, pilates, fiz vários cursos de terapia manual, eletroterapia e vários. E em determinada época da minha vida, eu fiz uma formação em reabilitação vestibular, que aí foi uma das grandes paixões da fisioterapia, junto com a osteopatia. E aí, uni os dois e hoje eu me tornei um profissional ainda melhor. Um profissional onde que eu busco tratar as vertigens e tonturas, e não só isso, os distúrbios de cabeça e pescoço que a gente observa em muitos pacientes por aí. Então, para quem não me conhece com o meu nome que eu utilizo mais, né, que eu uso mais o sobrenome Bustamante, aqui em Linhares todo mundo chama de Bruno Zorzanelli Bustamante, de Zorzanelli Bustamante, mas ao longo da minha trajetória eu comecei a desenvolver uma aptidão por lecionar, mas não em faculdade. Eu comecei a ministrar um curso na área de fisioterapia vestibular, ao qual, junto com amigos e com um parceiro, um amigo querido, Marcelo Tenreiro, a gente escreveu um livro chamado Abordagens Fisioterapêuticas nos Distúrbios Cérvico-Crânio-Mandibulares, o qual a gente convidou outros colegas para poder participar. E esse livro ele é o único no mundo com esses quesitos, né, que foram abordados, e tratando as disfunções de cabeça e pescoço, tontura, zumbido, bruxismo, distúrbios oculomotores e muito mais. Então, o pessoal me conhece como Bruno Bustamante por todo o Brasil, depois desse livro e dos mais de 60 cursos que a gente já ministrou por todo o Brasil. Então, para você que não conhece, então, Bruno Bustamante. Bruno, o que é de fato a labirintite? Uma boa pergunta, Magda. Todo mundo já teve tontura alguma vez na vida, né? É sabido que uma grande parcela da população vai desenvolver tontura em algum período da vida. Mais comum nos idosos, com mais de 75 anos. Mas as pessoas mais novas também desenvolvem. E a labirintite é um tema polêmico. Por que polêmico? Porque quando a gente fala labirintite, o termo labirim vem do labirinto, que é essa estrutura aqui, ó, que nós temos dentro da nossa orelha interna, que ela é bem minúscula. Ela tem ao lado dela parte coclear, que é responsável pela audição, essa aqui. Aqui é o nervo, o vestíbulo coclear. E aqui é os canais semicirculares e o vestíbulo, que são responsáveis pelo equilíbrio, tá? Então, essa parte aqui é responsável pelo nosso equilíbrio e essa parte aqui pela nossa audição. Então, a labirintite é uma inflamação do labirinto vestibular. Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, nem toda tontura é labirintite. Na verdade, labirintite é raro de acontecer, porque essa inflamação do labirinto acontece quando tem quadros infecciosos e inflamatórios na orelha interna. Só que já pensou? Imagine as crianças. Às vezes, elas têm uma otite média, e quando ela tem otite média, que está acometendo a orelha média ali,
ela pode alastrar para a orelha interna. Só que é algo muito doloroso para a criança. Então ela chora, ela sente dor. E isso incomoda muito a mãe, a criança, até que leva no médico, passa antibiótico e trata. Então isso, com o advento dos antibióticos, as labirintites ficaram um pouco difícil de acontecer. Porque nos adultos, nas crianças, tem uma otite, uma inflamação, uma infecção, vão lá e tratam com medicação. Mas por que todo mundo fala que tudo é labirintite? Porque utilizaram como um apelido da tontura. Então, para ficar mais fácil para alguns profissionais explicarem o que é a tontura do paciente, eles falam que é labirintite. E também existem profissionais, às vezes, que não sabem o que é cada quadro e disfunção que acomete o labirinto vestibular. Nós chamamos de vestibulopatias ou labirintopatias, onde a labirintite é a menos comum. Eu tenho uma dúvida. Então, qual a diferença entre a labirintite e existem outras doenças do labirinto? Como diferenciar? Sim, muito boa pergunta. É uma coisa que eu coloco para os meus alunos do curso e até para os pacientes que eu atendo. Existem vários quadros que acometem o sistema labiríntico, o sistema vestibular, que é aqui na orelha interna nossa, lá dentro da orelha. Como que a gente diferencia? Como que a gente faz para poder saber se é uma labirintite verdadeira ou não? E por que todo mundo classifica tudo como labirintite? Então, os sintomas das labirintopatias são semelhantes. É aquele sintoma de vertigem rotatória, de náusea, de vômito, de nistagmo, que estão associados, muitas das vezes, com sintomas auditivos, como plenitude auricular, que é quando o ouvido fica tampado, quando você tem um zumbido, quando você tem perda auditiva. Então, quando nós associamos tontura associada com algum desses sintomas auditivos, eles podem ter uma grande chance de ser, possivelmente vai ser um problema de tontura causado no labirinto vestibular, que é aqui, ó, na orelha interna, certo? Porque existe tontura de causa central, que é aquela tontura de quando a pessoa teve um traumatismo craniano, aquela pessoa que teve um AVC, pessoa que tem algum problema cerebral que pode desenvolver tontura. Lá no tronco cerebral, então, existem dois tipos de tonturas. Umas que são benignas, que não oferecem risco na nossa vida, que é as labirintopatias, as vestibulopatias, onde a labirintite é uma delas. E tem as que oferecem risco à nossa vida, que pode estar sendo causada por algum problema sistêmico ou central. Certo. E é verdade que o estresse ele pode aumentar ou ocasionar a tontura? Sim, o estresse ele pode ocasionar tontura? Pode. A primeira coisa que a gente tem que entender também é que a tontura é um sintoma, não é uma doença. E um sintoma que pode ser causado por problemas que acometem o labirinto vestibular, que acomete o sistema nervoso central, o tronco cerebral e outros quadros, pode ser causado por alguma disfunção metabólica, pode ser causado por problemas emocionais. Então, por ser um sintoma, a gente tem que saber a causa do problema. E, às vezes, por ser um problema emocional gerando tontura, nós temos que tratar essa causa emocional. Certo. E quais são os sintomas que mais causam a labirintite? Como identificar? Tá, muito bom. Primeira coisa, quando o paciente chega para mim avaliar o paciente, eu tenho que primeiro descartar se ele tem uma tontura de origem central ou se é o problema aqui no labirinto vestibular. Para poder eximir ele de risco à vida dele. Porque se for central, pode ter risco à vida. Já os periféricos, não. E aí, primeira coisa, descartei o quadro central, pensamos no quadro vestibular, labiríntico, aqui na orelha interna. E aí a gente vai fazer testes. São vários testes. Para a gente entender isso tudo, a gente tem que saber que nosso sistema do equilíbrio tem tem um tripé, que são o sistema vestibular, que é o labiríntico, temos o sistema oculomotor e o proprioceptivo, que é a cervical, toda a musculatura, ligamentos que estão nos tendões. Então, é o sistema que percebe o nosso tato, nossa percepção com os pés. Nosso corpo sente como que está o movimento e posicionamento do corpo no espaço.
Então, as informações provenientes desses 3 sistemas, elas são processadas num centro vestibular, lá no tronco cerebral, e faz com que a gente tenha saiba como que está funcionando, se está funcionando adequadamente ou não. É como se fosse um checklist. Chega lá o sistema vestibular, passa o cartão na recepção do prédio e entra se tiver tudo ok. O visual, passa o cartão e entra se tiver tudo ok. E o proprioceptivo também. Então, se não tiver coerência esse cartão, a informação vai ser incoerente e você não vai conseguir acessar esse prédio. Imagina o seguinte: e se não tiver incoerente, nós temos tontura. Se tiver tudo coerente, os 3 cartões, visual, vestibular e proprioceptivo, passaram na recepção do prédio e você consegue acessar esse prédio, as informações estão adequadas. Se não, nós temos tontura. E aí a tontura começa com várias características. Ela pode ser zonzeira, instabilidade, vertigem rotatória, pode ter cabeça pesada, cabeça vazia, cabeça cheia, com escurecimento da visão ou não. Então tem várias características. A tontura, ela é um pouco subjetiva, às vezes, para o paciente descrever. E não é fácil para o paciente descrever, por isso nós, profissionais da saúde que trabalhamos com tontura, temos que fazer uma investigação bem minuciosa e fazer as perguntas certas para o paciente, para que a gente possa entender o quadro dele. E às vezes só com o relato do paciente eu já sei o que o paciente tem. E eu confirmo com os testes. Testes que eu testo os olhos, testo a propriocepção e testo o sistema labiríntico. E aí o que tiver mais comprometido, nós vamos nos embasar para tratar. A labirintite, ela pode ser confundida com outras doenças neurológicas? Pode. Na verdade, a labirintite não. As doenças, as tonturas, elas podem cursar de forma diferente. Por exemplo, a pessoa que tem migrânia vestibular, tem migrânia, dor de cabeça, ela pode ter tontura associada. E às vezes a gente vai ter que fazer uma investigação maior para ver se tem essa sensibilização central. O que a migrânia ela proporciona para o paciente? Dor de cabeça. E ela vai estar associada às vezes com a tontura, se chamando de migrânia vestibular. Por exemplo, quantas vezes tem pessoas que às vezes começam a ter um quadro de tontura muito aguda, uma vertigem muito aguda, com vômitos e náusea, não consegue ficar de pé e é levado para o pronto-socorro na hora. E aí quando leva para o pronto-socorro, pessoal, o que acontece? Lá eles investigam se a causa é central ou se é no labirinto vestibular. Se a causa for central, pode ser um AVC que o paciente está tendo. O paciente pode estar tendo risco à vida dele. Então eles descartam um quadro central primeiramente para depois investigar um quadro vestibular periférico. Então é importantíssimo. Recentemente tive um paciente aqui de Linhares, que teve um quadro vestibular periférico, tratamos uma vertigem posicional paroxística benigna, que é a mais comum da população. Depois a gente pode falar sobre isso. E depois que tratei, melhorou. E alguns dias depois, ela apareceu com sintomas diferentes, que remetiam a um quadro central. E aí eu mandei encaminhar ela para poder um centro diagnóstico e descobriram que ela estava tendo um derrame, um AVC. E se ela não tivesse ido se tratar, fazer cirurgia, ela tinha falecido. Então, é um sintoma muito pertinente e que é importante de saber o que está causando. Existe cura para labirintite? Beleza. Então, a primeira coisa, vamos pensar o seguinte: labirintite, que é rara de acontecer, ela tem cura sim, é tratado com medicação. Só que as outras disfunções também do labirinto, existe tratamento também, que são muito mais frequentes que a labirintite. Exemplo, a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. A VPPB é uma tontura que acontece quando você bate a cabeça em algum lugar ou que você às vezes fica muito tempo com a postura estendida. Pacientes às vezes que vão lavar o cabelo no salão e ficam com a cabeça estendida na cadeira ou no dentista, ou às vezes não tem uma causa definida, mas ela passou por um quadro que toda vez que ela deita na cama, ela vê tudo rodando. Toda vez que ela deita na cama, ela tem uma sensação muito intensa de vertigem rotatória que parece que ela vai cair da cama.
Tem pessoas que acham que vão morrer até, de tão intenso que são os sintomas autonômicos que são disparados nesse momento. E aí o paciente, ele é trazido para a gente, para poder a gente fazer uma avaliação, onde a gente detecta se o paciente tem uma VPPB ou não. E se for diagnosticado uma VPPB, o que é um VPPB? Imagina que o sistema vestibular, pessoal, imagina que não temos nada dentro dele, só líquido. E ele percebe os movimentos da nossa cabeça toda vez que a gente se movimenta. Se eu rodo a cabeça para um lado e para o outro, temos o canal horizontal que percebe. Se eu flexiono, nós temos o canal anterior e o posterior. Então, de acordo com os movimentos, cada plano de movimento, nós temos a percepção por um desses canais. Isso é dos dois lados, das duas orelhas internas. E quando nós temos aqui só líquido percebendo isso. Mas quando esses cristalzinhos que estão aqui nessa região aqui, que se chama o trículo e saco, eles saem daqui e eles caem dentro do canal, ó, toda vez que o paciente deitar na cama, eles vão se movimentar. Quando ele se movimentar, ele vai causar um fluxo turbilionar e vai gerar sintomas autonômicos. Vertigem rotatória intensa, que dura alguns segundos, no máximo algum minutinho, e náusea às vezes, e o paciente ele fica muito sensível com isso. O paciente sofre muito. Depois de alguns segundos, isso para. Mas toda vez que ele deitar, vai estimular. Então, o que você faz para poder avaliar se o paciente tem isso? Eu faço um teste chamado teste posicional, chamado Dix-Hallpike, e teste Supine Head Yaw Test, que é o teste de girar. E aí, se esses cristais aqui no Dix-Hallpike, eles se moveram, geraram esse fluxo turbilionar, eu vou perceber através de um óculos, onde esse óculos nós temos uma câmera que vai estar afixada aqui na lente, e o paciente utilizando ele, nós vamos visualizar um nistagmo. Nós vamos visualizar um movimento involuntário dos olhos através dessa câmera. E quando ele tem esse nistagmo, o nistagmo vai bater para o labirinto que está comprometido. E aí eu faço uma simples manobra, já comprovada cientificamente, altamente resolutiva, que faz os cristais se moverem e voltar para o local deles de origem. E a gente resolve um problema que faz tantas pessoas sofrerem. E o que fazer em uma crise, se a pessoa estiver dentro de casa ou, enfim, em outro lugar? Muito boa pergunta. Em caso de crise de tontura, qualquer tipo de tontura, primeira coisa, nós temos que perceber como que é essa tontura. Se você, quando movimenta a cabeça, sente tontura, então o mover da cabeça faz com que essa percepção por esse canais semicirculares percebam o movimento da cabeça e ele está muito sensível e vai gerar tontura. Então você vai evitar de mover a cabeça demais, porque senão vai ficar muito tonto. Você, se for um idoso, tomar cuidado quando você for andar. Então você pode sentar na cama, espera alguns segundos, porque pode ter tontura, para depois se levantar. Uma outra dica importante, como os olhos eles são importantes para nosso equilíbrio, nós nunca devemos fechar os olhos quando tem tontura. Nós devemos abrir, principalmente se o problema está no labirinto vestibular. Está aqui, ó, nesse sistema que está na nossa orelha interna. Então, abra os olhos e fixe um ponto fixo. Isso faz com que o nistagmo e a vertigem passe. Isso faz com que o paciente fique melhor. Outra dica, evitar muitos alimentos pesados, bebidas alcoólicas, alimentos difíceis de digestão, porque isso pode fazer com que você tenha náuseas e pode ter vômito. Isso é ruim para você. Outra coisa, procurar um profissional qualificado para você investigar esse quadro. Nunca tomar medicação sem orientação médica, porque isso pode ser ruim. E se tomar medicações erradas, pode até comprometer ainda mais o sistema vestibular, o labirinto vestibular. Você falou da alimentação, vamos falar também da atividade física. Ela é importante, ela ajuda? Sim. Então, foi feito um estudo recente, né, depois da pandemia, na China, onde que eles verificaram que as pessoas que ficavam em casa com Covid e desenvolviam VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, elas ficavam mais inertes, sem movimentos.
E isso fez com que as pessoas tivessem crises muito mais demoradas e mais intensas. Então, o que a gente orienta o paciente? Após sair da crise, vamos fazer exercícios para poder melhorar, se for uma vertigem posicional paroxística benigna. Se o paciente tem uma hipofunção vestibular, uma perda da função vestibular, devido a uma lesão do nervo vestibular, esse nervinho aqui, nós temos que trabalhar com exercícios para tratar esse paciente. A literatura já vem falando que o melhor tratamento para tontura são movimentos. A gente precisa estimular esse paciente com os movimentos certos para poder melhorar. Então, a medicação ela é coadjuvante nesse tratamento. Pode ser utilizada? Pode. Ela vai ser um sedativo para o sistema para que as pessoas percebam menos esse movimento, essa tontura. Mas ela não vai tratar. O que vai tratar vai ser exercícios, vai ser manobras otolíticas, às vezes diminuir a ansiedade. Hoje em dia eu tenho utilizado muito exercícios respiratórios para poder diminuir a ansiedade. Porque tenho visto muito trabalho onde a gente controla nosso sistema nervoso, chamado autonômico, que é automatizado. Ele é um sistema que é autônomo. Então, a gente controla ele através de exercícios respiratórios. E aí eu ensino os pacientes a fazer. Uma dúvida. Atividade física é importante, então logo depois voltar. Então eu vou fazer caminhada. A dúvida é, eu fazer atividade física, a pessoa fazer atividade física por conta própria ou buscar uma atividade específica através de um profissional? Tá, muito bom. Atividade física para tontura não é a caminhada só que vai resolver. Por quê? Porque para poder tratar a tontura a gente tem que movimentar a cabeça. E só caminhar em linha reta sem movimentar a cabeça não adianta muito. Então, você pode, através de exercícios específicos no Pilates, na academia e em outras áreas, danças, treinar os movimentos da cabeça, estimulando o sistema vestibular, ou treinamentos que você promove um treino proprioceptivo, tipo você subir e descer no step, você dançar, fazer exercícios que você melhore a sua performance física, vai ajudar. E sempre uma orientação profissional qualificada é importante para isso. Que se você fizer sem orientação, você pode estar prejudicando, às vezes, o seu quadro. Quais os tipos de profissionais, Bruno? Médico, psicólogo, fisioterapeuta? Então, profissionais que atuam no tratamento da tontura são vários. É uma equipe multiprofissional. O otorrino é um grande parceiro nosso. O otoneurologista também. O neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, a fisioterapia, profissionais de educação física pode ajudar também. E tem vários outros, né? De acordo com cada área, às vezes até um endocrinologista, porque às vezes parte metabólica a gente precisa controlar, porque existem tonturas que são causadas pela baixa de vitamina B e D. Até meus pacientes, quando a gente tem um quadro de tontura, nós temos que investigar como que estão as taxas de vitamina B e D, porque pode estar gerando tontura também. Isso é importante. E labirintite, labirintite ou a tontura, né? Ela tem uma idade ou não existe isso? Sim. Quanto mais idade, quanto mais velho, mais chance de você desenvolver tontura. Os novos têm tontura? Também tem. São quadros, às vezes, um pouco diferentes dos idosos. Os idosos têm muito mais vertigem posicional paroxística benigna, que é VPB, muito mais hipofunção uni e bilateral. Tem o próprio envelhecimento que pode gerar comprometimento do nosso equilíbrio, porque quando a gente vai envelhecendo, a tendência é que nosso sistema vai ficando deteriorado. E aí o que acontece? Os olhos não funcionam bem, tem catarata, glaucoma, degeneração macular. O sistema proprioceptivo, você perde a sensibilidade dos pés, você não consegue sentir os pés, o chão direito, algum estímulo vibratório ou a própria textura do chão, porque você perdeu isso. Tem idosos que andam com o pé, às vezes até bem estendido, sim, tem gastura com o pé. E o sistema vestibular também perde neurônios, células especializadas lá da mácula, do trículo, do saco, os cílios que percebem os movimentos dos canais semicirculares estão deteriorados. Isso tudo gera maior comprometimento nos idosos. Os jovens, às vezes, têm mais tontura quando tem quadro emocional associado.
Quando tem, às vezes, até o apertamento, o paciente que não dorme direito, pode ter tontura, pode. Ou um trauma na cabeça, pode. Ou uma infecção, por exemplo, na época da Covid, tivemos a Covid e muitas pessoas desenvolveram tontura depois, devido a uma infecção, inflamação do nervo vestibular. Esse nervo aqui, ó, que é o vestíbulo coclear, só que na parte vestibular. Isso fez com que as pessoas desenvolveram-se uma crise aguda de vertigem rotatória, onde ele andava cambaleando para um lado e depois tinha uma sequela, que era uma tontura crônica. E é tratado com exercícios. Existe alguma curiosidade ou mito que você gostaria de compartilhar? Essa foi boa. Agora, deixa eu pensar aqui. Um mito, por exemplo, café faz mal para a tontura? Assim como no zumbido, pessoal, para poder a gente ter uma quantidade de café que estimule e gere um comprometimento da tontura, tem que ser uma quantidade de mais de 4, 5 xícaras cheias, grandes. Porque o café é um estimulante. Por isso que a gente pensa assim, ele pode comprometer. Pode. Mas tem que ser uma ingesta bem grande. Doce, se a pessoa tem um desequilíbrio, por exemplo, metabólico, uma diabetes descompensada, se é de comer doce demais, às vezes a pessoa fala assim, eu comi doce e tal, e fiquei mal. Isso pode acontecer de gerar tontura. Assim como também, existem as pessoas que às vezes deitam na cama e levantam da cama rápido e ficam tontas por causa de uma hipotensão postural. Então, tem vários quadros. Então, tem coisas que são verdades e tem outras que são mentira. Mas o que eu já vi falar também que é interessante? A chazinha da vovó, que pode estar com tontura? Pode. Por ser um pouco calmante, um chá de camomila pode acalmar a pessoa e diminuir a tontura? Pode, mas assim não tem nada na literatura que possa comprovar isso, às vezes de uma forma tão eficiente, com artigos científicos. Chá de canela e outros quadros, já vi vários já. Bruno, crianças também podem sentir tontura? Sim, pode sentir tontura. Primeiramente, existe a tontura causada pela imaturidade do sistema vestibular. Quem nunca viajou de carro com criança no banco de trás, e aí depois ele chega num certo período da estrada, que lá é muito sinuosa, e tem enjoo, náuseas e vômitos. Que a gente tem que tirar a criança do carro vomitando, e ela tinha tomado uma madeira e vomitou tudo, sujou o carro todo. Isso acontece, pessoal. Porque existe um negócio chamado a maturação do sistema vestibular. Quando está imaturo, ele é mais sensível a mudanças de posicionamentos da cabeça, a aceleração, desaceleração, porque o sistema vestibular, além de perceber os movimentos da cabeça, eles percebem a aceleração e desaceleração na horizontal e na vertical. Quem percebe se a gente está subindo no elevador e descendo com os olhos fechados é o sistema vestibular. Quem percebe se a gente está indo para frente ou para trás, mesmo com os olhos fechados, é o sistema vestibular. É a parte do trículo que percebe na horizontal e o sacro na vertical. E as crianças, por exemplo, quando elas ficam enjoadas devido a essa imaturidade, existe um conflito sensorial. Imagina o seguinte, isso se chama cinetose. Isso dá em adulto também. Quando você está num barco, quando você está num carro, quando você está num avião, e você fica enjoado, nauseado, sua frio, e isso faz, às vezes, vômitos. Por quê? Porque você tem uma deturpação das informações. Por exemplo, se você está num carro sentado, o seu sistema proprioceptivo está parado. Mas se você está olhando para a imagem passando do monte de árvorezinha passando na lateral do carro, você tem uma percepção dos olhos que você está em movimento. E se o carro estiver em aceleração constante, você percebe que está parado pelo sistema vestibular. Então nós temos dois falando parado e um falando que está em movimento. E os olhos são arrumadores de confusão. Eles sempre causam confusão. Quando eles estão com informação diferentes do sistema vestibular e proprioceptivo, eles querem arrumar briga. E aí a pessoa tem enjoo, náusea, vômito. E você tem que treinar esse paciente para poder melhorar. Por isso que é orientado as crianças, às vezes, evitar ficar mexendo em joguinhos no carro, olhar para frente. Até se os adultos, se puderem andar no banco da frente, o adulto, com a janela mais aberta, mais fresco, para poder ter menos sintomas. Porque isso dá em criança, mas também dá em adulto. E o que é difícil na criança
no tratamento de tontura? O diagnóstico. Porque as crianças não sabem identificar o que elas têm. Ela não vai falar que tem tontura. Ela fala assim, mãe, tô com dor na cabeça, tô com isso. Então a dor de cabeça às vezes pode estar associada à tontura. Então, durante a viagem é melhor olhar Para para frente, frente. sempre direcionar para frente, porque você vai olhar num ponto fixo lá na frente e a distância é grande e isso faz com que você tenha uma percepção semelhante ao que tem no seu vestibular e proprioceptivo. Vamos falar agora, você comentando, relatando isso tudo, me veio toboágua, mas não toboágua normal, toboáguas fora da curva, outros brinquedos em parques de diversão também que a gente vê, onde a pessoa despenca de uma altura enorme. Isso pode prejudicar? Isso pode gerar sintomas. Na verdade, durante a nossa vida, a gente vai tendo estímulos no nosso corpo, cabeça, no nosso corpo inteiro, e esses estímulos eles vão gerando um, um relatório. E esse relatório ele tem lá no nosso homúnculo, lá no nosso centro do cérebro. E aí o que acontece? Esse relatório ele vai ser uma referência para a gente. Quando você faz algo que você não está acostumado a fazer, você vai gerar mais sintomas. Então, quantas vezes você foi para Disney que ficou rodando aquele negócio lá todo, aquele monte de montanha-russa, ou naqueles toboáguas? Foram poucas vezes. Então, isso gerou mais sintomas na pessoa que teve pouco estímulo anteriormente. Eu costumo falar que as crianças de antigamente, elas sentem menos. Isso por quê? Porque antigamente você brincava, subia em pé de árvore, brincava de brincadeiras de movimentos diversos, que você gerava estímulos diferentes ao seu corpo. A próprio equilíbrio da gente, a gente andava em cima de muros de 3, 4 metros de altura, corria em cima de muro para brincar de pique e se esconder, e hoje em dia não tem isso. Você fica, às vezes, dentro de casa, só mexendo no telefone, celular, em computador, em videogame. E esses estímulos visuais da criança de hoje em dia fica muito limitado aos olhos. Então você tem pouco movimento ocular. E isso pode gerar repercussões na criança. Nossa, o impacto, né? O Que às vezes a gente não impacto. para As pensar. telas fizeram com que as pessoas desenvolvessem vários problemas oculomotores, dores de cabeça que são geradas devido a um estímulo muito intenso dessas telas. Tem pessoas que às vezes desenvolvem uma hipoconvergência. O que é isso? Quando as pessoas. Você faz um teste chamado teste de vergência, onde se aproxima uma caneta ou dedo da raiz do nariz. E os seus olhos eles têm que ficar focados no dedo. E aí você vai juntando os dois olhos para poder fazer uma vergência. Quando você começa a aproximar da raiz do nariz e os seus olhos eles se afastam, tipo assim, ó, isso quer dizer que você tem uma hipoconvergência do lado que afastou, que o olho abriu. Isso pode ser uma das causas de algumas dores de cabeça de fundo ocular, de causa ocular. Mas não é de causa ocular por causa de enxergar, mas sim por causa de movimentar os olhos. Existe outra causa muito frequente que eu atendo com o paciente com dor de cabeça, que é a dor de cabeça devido ao apertamento dos dentes. Então, o bruxista, ou pessoa que tem apertamento dos dentes, que encosta os dentes o tempo todo, que não seja no momento de mastigar e de engolir, ele gera tensões na musculatura mastigatória e no temporal, que ele percebe esses movimentos. E às vezes desenvolve dores de cabeça. Pessoas que têm dor de cabeça, às vezes também, pode ser devido à cervical. Então existe todo um arranjo músculo-esquelético para que a nossa cabeça fique posicionada aqui assim. Só que tem pessoas que às vezes desenvolvem uma tensão muito grande nos músculos da nuca, fazendo a cabeça anteriorizar e mudar o posicionamento dela. E isso pode repercutir diminuindo a vascularização cervical da cabeça, o retorno venoso e gerando dor de cabeça, tensões faciais. Exemplo, a pessoa que às vezes coloca uma prótese mamária e aí ela muda a postura, as cicatrizes elas geram tensões faciais, fazendo com que o seu corpo tende a puxar o seu corpo para frente e a cabeça vem para frente também. E aí a pessoa ela tende a tentar fazer o quê? Botar a cabeça para trás para manter a cabeça no horizonte. Só que ela não consegue. Eu chamo isso aqui de dor em mochila, que é uma dor em apertamento, que é como se fosse uma mochila apertando o seu ombro. E aí isso não vai passar enquanto você não soltar essas fáscias que estão, às vezes, aderidas, presas, gerando essas tensões e posicionando a cabeça para frente. E aí a pessoa, além de gerar isso, pode desenvolver apertamento dos dentes.
Pode mudar a forma de encaixar os dentes, de posicionar os dentes, fazendo desvios da mandíbula. Então, uma coisa leva a outra. Por isso que hoje trabalho com disfunções de cabeça e pescoço, tema do nosso livro que a gente escreveu no passado. Bruno, algum caso de paciente que você teve, que você tratou e que te chamou a atenção? Sim, teve vários casos. Assim, tem um marcante que foi de uma paciente, não vou falar o nome, mas uma paciente tetraplégica, muito minha amiga. A filha dela percebeu que ela estava tendo movimentos involuntários dos olhos quando ela deitava. Ela não tinha controle de tronco, então quando eles deitavam ela sentiam e ela relatava um pouco de tontura. E aí a filha achou que ela estava com epilepsia. Quando foi avaliar ela, aí descobri que ela tinha uma vertigem posicional paroxística benigna. E aí eu tive que tratar ela, onde eu fazia as manobras com a cabeça e eu pedia para a filha fazer com o tronco, deitar, inclinar, rodar. E foi bem interessante essa experiência, né? Tive também outros pacientes que tiveram, por exemplo, um paciente que caiu de cima de uma laje, onde ele bateu a cabeça no chão, teve um traumatismo craniano, tiveram infecção na calota craniana, tiveram que retirar a calota craniana, ficou sem a calota, só com a pele, e aí estava tendo tontura, não conseguiram resolver na cidade dele, e aí trouxeram para mim já em Moraes, me atender aqui, aí eu fiz uma manobra posicional, era uma VPPB, tratei com manobra posicional, melhorou o paciente. Já tive vários pacientes diferentes, idosos e muitos outros. Então, assim, que recordo assim, sempre esses dois. Já tive pacientes que com cinetose que passavam muito mal ao pescar. E depois do tratamento que a gente fez, a gente desenvolveu exercícios com ele e deu estímulos. E com isso, associadamente, depois ele mantém exercícios de pilates. Hoje ele pesca e não passa mal mais. Ele pesca e na época ele ganhou até o campeonato de pesca, que é uma coisa que é um sonho que ele tinha. Então são vários pacientes. Então, paciente com neurite vestibular, uma vez. O paciente foi no hospital e aí não sabe o que fazer, não resolveram. Veio me procurar na fase aguda, segundo, terceiro dia. Eu avaliei, achei que era uma neurite vestibular, um déficit vestibular unilateral agudo. Eu fiz os testes todos, ensinei, orientei exercícios, e aí o paciente foi fazer em casa. Só que ele tinha marcado uma consulta com o otorrino. E aí ele foi no otorrino, e o otorrino falou, fez tudo certo, show de bola. O que eu tinha feito, estava tudo certo, diagnóstico certo, e aí eu mandei ele continuar com os exercícios em casa. Eu fiz um videozinho até, ele permitiu. Depois de uma semana, ele já estava sem sintomas. Quando ele chegou para mim, ele não conseguia nem abrir o olho de tanta vertigem rotatória, nistagmo e náusea. E aí, para subir a escada, tinha a cabeça parada. Não conseguia fazer teste direito de tão intenso que estava. E aí, após uma semana fazendo os exercícios corretamente, melhorou. E aí a gente foi dando prosseguimento e com 3 semanas ele já estava curado. Não teve nenhuma sequela. Então, foi bem legal isso daí também. Eu lembro, isso já tem alguns anos, uma pessoa que trabalhava aqui conosco, ela chegou, quando eu cheguei, eu vi que ela estava assim, sem movimentar direito. E aí eu perguntei, o que você tem? Não estou conseguindo movimentar. Eu falei, não, vamos ligar para o Bruno. E é muito interessante, porque assim, muitas vezes se pensa logo em medicamento, né? E ela foi atendida por você e ela foi voltando, o corpo foi voltando naturalmente. 2 dias depois ela estava 100%. 100%. Existem muitos tratamentos conservadores, não medicamentosos, que surtem efeito muito bem. No trabalho com osteopatia que eu desenvolvo, e às vezes parece que a gente tira a dor com a mão, como se fosse um passe de mágica. Porque a gente entende qual a causa do problema e não fica só batendo na tecla dos sintomas. Então, o objetivo maior nosso, como fisioterapeuta, é buscar sempre tratar o problema, a causa do problema, e não só os sintomas. E com certeza, se ela precisasse de um médico, você iria encaminhar, óbvio, Sim. né? Mas foi muito interessante. O fisioterapeuta ele é considerado um profissional de primeiro contato aqui no Brasil, na Austrália e em muitos outros países. Então, a gente pode ter um contato com o paciente, avaliar, diagnosticar e tratar,
para poder a gente chegar a melhor do paciente. E se preciso, a gente vai indicar para o médico, vai estar buscando um auxílio, porque é uma equipe multiprofissional. Então a gente tem que sempre estar contando com o outro, né? Isso eu faço muito com os otorrinos, com os dentistas, com os ortopedistas, neurologistas e muito mais. Isso aí. Bruno, nós queremos agradecer a sua presença por compartilhar tantas informações importantes, né, que isso faz a diferença para as pessoas. Eu mesmo, quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado. Então, muito obrigada. Nada, eu agradeço eu. Eu acho que conhecimento todos nós devemos ter e sempre ter. Quando a gente conhece as coisas, a gente consegue viver melhor. Porque existe muita falácia, às vezes, de muitas situações que a gente, às vezes, compra umas ideias dos outros sem ter uma resposta verdadeira. E quando você entende sobre o assunto, você vai conseguir tratar melhor, vai conseguir orientar melhor e vai conseguir viver melhor. Eu gosto muito de passar o que eu sei. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. E eu acho que é uma grande iniciativa esse trabalho que você está desenvolvendo, porque trazer um pouco dessa área de saúde e outros profissionais que você está trazendo para esse podcast para, às vezes, esclarecer sobre situações cotidianas que as pessoas, às vezes, não sabem lidar. Muito obrigado. Sim, nós que agradecemos e eu vou pedir para você falar, quem quiser te procurar, aonde que te encontra. Tá. Então, se alguém tiver interesse, tá se tratando com fisioterapia, com osteopatia, com reabilitação vestibular, tratamento de tontura, zumbido, bruxismo, distúrbios oculomotores, dores na coluna, lá nós temos uma equipe de pilates também, Corpus Saúde e Bem-Estar, em frente ao Colégio Sesc, aqui no bairro Colina, em Linhares. O telefone é o 27 99802 6465. E se você é fisioterapeuta, quer conhecer um pouco mais dessa área, quer fazer um curso de fisioterapia vestibular, eu ministro curso por todo o Brasil. Mês de agosto aí em São Paulo, novembro em Fortaleza, setembro em Recife, em João Pessoa, João Pessoa e muitos outros que já fiz esse ano já. Tá bom? Vai Vila Velha em novembro também. Então a gente vai estar aí continuando, ensinando, aprendendo e trazendo o melhor para vocês. E para você que quer ter mais experiência, continue nos acompanhando. Até a próxima.